Questão número 4 do exame de suficiência da segunda versão de 2017. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de dezembro de 2016 as seguintes informações de grupos de contas em valores líquidos após a apuração e distribuição dos resultados. E aí nós temos uma tabela, nós temos as informações, o saldo do ativo imobilizado, bancos, conta movimento, clientes, contas a pagar, créditos fiscais e tributários, empréstimos bancários, estoques, reserva de lucros e reserva de capital. Sabe-se que a relação dos saldos não está completa e que o saldo da conta capital social não foi informado, considerando-se apenas as informações apresentadas, os valores do patrimônio líquido e do capital social são respectivamente. E ele nos dá 4 alternativas. Então, você vai perceber que ele nos deu uma série de informações dos saldos dele, do balanço patrimonial, mas não nos informou nem o valor do patrimônio líquido e nem o capital social. Lembrando que o capital social está inserido dentro do patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido é um grupo no balanço patrimonial. Então, como que a gente vai fazer para resolver essa questão? Existem 2 formas de resolver. Como você vai estar com calculadora, vai ser mais simples fazer essa primeira fórmula, esse primeiro jeito, né, de resolução. Então, a primeira fórmula é encontrar o valor do ativo, e aí, sabendo que o valor do ativo é igual ao valor do passivo mais patrimônio líquido, nós vamos encontrar depois o valor do passivo, e aí, então, vai sobrar o saldo, né, do patrimônio líquido, fica mais fácil de encontrar o saldo do patrimônio líquido, e aí é só separar, então, as contas que pertencem ao patrimônio líquido para encontrar o valor do capital social. Então, foi assim que eu fiz esse primeiro modelo. Nós encontramos o valor do ativo, as contas do ativo são ativo imobilizado, bancos conta movimento, clientes, estoques, créditos fiscais e tributários. Nós encontramos, então, um ativo no valor de R$ 8.787.500. No passivo, nós temos as contas a pagar e empréstimos bancários, que nos dão um valor do passivo de R$ 5.250.000. Então, sabendo que o ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido, nós já temos o valor do ativo, que é R$ 8.787.500. Nós temos o valor do passivo, que é de R$ 5.250.000. E nós sabemos que no passivo, o patrimônio líquido é composto pelas contas reserva de lucros, reserva de capital e capital social. Nós temos o valor da reserva de lucros e da reserva legal, aliás, da reserva de capital, mas nós não temos o valor do capital social. E aí, jogando tudo nessa fórmula, vai ficar, então, o valor do ativo igual ao passivo, mais a conta reserva de lucros, mais a reserva de capital, e nós temos, então, vai ficar aí o capital social. Nós vamos encontrar, então, o valor do capital social no valor de R$ 3.012.500, que vai ser o gabarito letra A. A outra forma de resolver a questão seria encaixar todas as contas, né, no formato, na estrutura do balanço patrimonial, e aí nós teríamos esse balanço, que ficaria, então, do lado do ativo as contas bancos, conta movimento, clientes, estoque, créditos fiscais tributários e ativo imobilizado. Do lado do passivo, empréstimos bancários e contas a pagar. Lá no patrimônio líquido, a conta capital social, que nós não sabemos o valor dela, né, o saldo, por isso tem um ponto de interrogação, que é o que precisamos encontrar, e a reserva de lucros e reserva de capital. E aí ficaria da mesma forma, né? Nós vamos encontrar o saldo total do ativo, ficaria de R$ 8.787.500. Nós sabemos, então, que o saldo do passivo e do PL precisa ser igual para que o balanço esteja fechado. Nós temos, então, o saldo do passivo que nós encontramos, e aí precisamos encontrar o saldo da conta capital social, já que o patrimônio líquido nós vamos encontrar, né, a gente precisa do saldo dela. Então, primeiro a gente vai, então, fazer a conta da mesma forma, né, nessa segunda versão, usando a estrutura do balanço patrimonial, ficaria da mesma forma que o final da primeira resolução. Então, o ativo de R$ 8.787.500, passivo R$ 5.250.000, mais reserva de lucros de R$ 25.000, mais reserva de capital de R$ 500.000,
mais capital social, e o capital social ficaria, então, de R$ 3.012.500, gabarito letra A. Então, essa foi a nossa resolução da questão número 4. Se você tiver alguma dúvida, você pode nos enviar para momentodeestudar@gmail.com e acompanhar as nossas postagens lá no blog momentodeestudar.com.br. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a nossa próxima questão.